Boa noite. Declaro aberta a de 31 de maio de 2021, em cumprimento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o senhor Francisco Aparecido Domingues, representando o senhor prefeito municipal, para fazer o uso da tribuna. Informo aos senhores que a presente reunião tem por objetivo demonstrar e avaliar, em audiência pública, o desempenho da execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre de 2021, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Bermondão. Com a palavra, o senhor Francisco Aparecido Domingues. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O item 1 é o anexo 6, o relatório da execução orçamentária. O total do primeiro quadrimestre, as receitas previstas foram de R$ 12.785.167 e as receitas realizadas foram de R$ 10.128.955. Uma diferença negativa, portanto, de R$ 2.656.211. No primeiro quadrimestre, as despesas empenhadas, aqui já estão incluídos os empenhos estimativos e os empenhos globais, somam um valor de R$ 15.344.738. E as despesas liquidadas somam um valor de R$ 7.715.435. O item 2 é o anexo 9, é o demonstrativo dos resultados de arrecadação no quadrimestre, consolidados, Prefeitura e Câmara. No primeiro quadrimestre, a previsão foi de R$ 12.411.054 e as realizadas foram de R$ 9.906.630. As despesas fiscais do primeiro quadrimestre, despesas empenhadas foram de R$ 14.483.149 e as despesas liquidadas foram de R$ 7.436.590. O resultado primário no quadrimestre foi de R$ 2.470.039. E o resultado nominal no quadrimestre foi de negativo R$ 2.594.167. O item 3, o anexo 14, comparativo das metas bimestrais de arrecadação. No primeiro quadrimestre, a meta foi de R$ 12.785.167 e a receita realizada foi de R$ 10.128.955, né? Diferença negativa de R$ 2.656.211. O item 4, o anexo 7. Esse daqui é o demonstrativo da execução das despesas por função, subfunção, departamentos, que são as despesas com administração, assistência social, saúde, educação, urbanismo, saneamento, etc. O gabinete, no primeiro quadrimestre, foi de R$ 324.686. O Fundo Municipal de Assistência Social foi de R$ 240.691. O Departamento de Administração e Planejamento foi de R$ 680.632. E o Departamento de Turismo foi de R$ 103.927. O Departamento de Cultura, R$ 63.860. O Departamento de Desporto e Lazer, R$ 51.435. Departamento de Finanças, Contabilidade, Tesouraria e Materiais, R$ 268.866. Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos, R$ 1.064.915. Departamento de Educação, R$ 1.149.091. Departamento de Saúde,
R$ 2.558.589. Departamento de Estradas Vicinais, R$ 965.838. O total do Executivo foi de R$ 7.472.534. O total do Legislativo foi de R$ 242.901. O total geral foi de R$ 7.715.435. O item 5, é o anexo 5, demonstrativo da receita corrente líquida no quadrimestre, foi de R$ 9.928.243. O item 6, é o anexo 2, despesa total com o pessoal do Poder Legislativo no primeiro quadrimestre, foi de R$ 209.756, o que corresponde a 2,11% sobre a receita corrente líquida do mesmo período. O item 7, anexo 3, a despesa total com o pessoal do Poder Executivo no quadrimestre, que foi de R$ 3.880.926, o que corresponde a 39,09% da receita corrente líquida do período. O item 8, anexo 1 e 2, o quadro demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, o valor legal mínimo de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal. A aplicação do município no ensino no quadrimestre foi de R$ 1.825.671, o que corresponde a 20,24% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 9.019.031. O item 9, é o anexo 3, aplicação do Fundeb no quadrimestre. O valor aplicado com o pessoal docente, composto pelas despesas com profissionais do ensino com efetivo exercício de suas atividades, foram de R$ 565.188, o que corresponde a 40,52% das transferências do Fundeb no quadrimestre. O valor legal mínimo de 70% sobre a transferência do Fundeb no quadrimestre, que foram de R$ 1.394.666. O item 10, aplicação de recursos na saúde. A porcentagem mínima é de 15% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes, outras receitas decorrentes de impostos que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 9.019.031. Foram aplicados R$ 1.772.377, o que corresponde a 19,65% das receitas. O item 11, restos a pagar. Foram inscritos em restos a pagar, no exercício anterior, o valor de R$ 814.434, liquidados. Já foram pagos o valor de R$ 796.632, restando ainda o valor de R$ 17.801 a serem pagos. Foram inscritos em restos a pagar não liquidados o valor de R$ 1.239.787, foram pagos até o quadrimestre o valor de R$ 678.957 e cancelados R$ 1.974, restando ainda o valor de R$ 558.855 a serem pagos. O item 12 é o anexo 16, é o demonstrativo da dívida fundada. Em 31 de dezembro de 2020, o valor da dívida fundada era de R$ 3.548.456. O saldo atual, 30 de 4 de 2021, o saldo é de R$ 3.350.538. No quadrimestre foram amortizados R$ 197.918 da dívida fundada, e no quadrimestre foram pagos um montante de R$ 80.603 referente a juros da dívida fundada. E todos esses relatórios utilizados para extrair os dados supramencionados também estão publicados conforme exigência do TCU, STN e Tribunal de Contas de Minas Gerais, enquanto publicados no site www.cif.netgov.com.br. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida.
Alguém quer fazer alguma pergunta para o Francisco? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Agradeço a presença do senhor Francisco. Boa noite também a quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal. Um breve comentário. Pelo que se assemelha que teve no primeiro quadrimestre, nós tivemos aí uma receita menor, arredondando um pouquinho para baixo para ficar mais fácil, de 2.656.000 a menos. Isso em 4 meses, né? Se a gente fizer esse parâmetro para os outros 2 quadrimestres, nós vamos atingir em torno de 8 milhões de reais de arrecadação, menor do que foi o previsto, né? Só que, se a gente olhar o orçamento total de mais de 41 milhões, é bem possível, não sei se o senhor Francisco pode depois elucidar para a gente, se os próximos quadrimestres são melhores que o primeiro, em torno de 33 a 34 milhões de reais de arrecadação nessa média que estamos indo do primeiro quadrimestre. O que, eu me lembro, será recorde dentro do município, se continuar nessa base de arrecadação do primeiro quadrimestre. Outra coisa importante, pelo menos no meu ver, pega os 25% da educação, aplicado os 20,24%, né? Então, um percentual menor, mas a gente deve lembrar que esses 25%, eles devem ser cumpridos na totalidade do exercício. Então, quer dizer que o fato de não ter conferido o mínimo legal, não quer dizer que o município, por hora, está inadimplente com a legislação. Mesma situação do Fundeb, aí já é um pouco mais preocupante, né? O Fundeb hoje, pela mudança da legislação, antes era 60%, agora são 70%. E por hora, no primeiro quadrimestre, o município aplicou 40,5%. Aí está uma distância muito grande, né? Esse talvez seja uma situação para o município ficar um pouco atento. Talvez, né? Ainda temos 8 meses pela frente de execução, né? Não tanto 8 meses, porque agora já vamos iniciar junho, né? E os 15%, mínimo legal da saúde, aplicaram-se 19%, quase 20%. Então, a saúde sempre tem uma aplicação de sobra perante o mínimo legal. Eu só gostaria de uma elucidação, que sinceramente eu não entendi, e peço perdão pela minha ignorância. Quando a gente olha lá a folha 4, o resultado primeiro, lá o primário no quadrimestre, o resultado nominal, ele foi de quase 2.600.000. Quer dizer que nós pagamos muito mais dívidas do que inscrevemos, né? Essa é a conta, por isso que torna-se negativo, né? Ruim aí se fosse positivo. Aí vem os dados que compõem esse resultado de 2 milhões e quase 600 mil reais. Mas quando a gente vai lá no anexo 16, a última folha, nós falamos ali só um instante, eu vou chegar lá. Da demonstração da dívida fundada interna, a gente vê que nós não pagamos, não conseguimos pagar. Pelo menos aqui nesse quadro eu não consigo, a não ser que nós estamos falando de dívida fundada, aquela que tem mais de 2 anos de duração, né? Se eu estiver errado, pode me corrigir, por gentileza. Eu não consegui enxergar qual o valor tanto que foi pago para chegar naquele montante de 2 milhões, quase 2.600.000 de inscrição, de negativo, que está lá na folha 4. Entendeu? Essa questão eu não consegui conciliar, me perdoe, mas eu não consegui entender. Eu sei que o resultado nominal é importante e negativo mesmo, mas eu não consegui conciliar junto esse anexo 16 da dívida fundada. Obrigado. Essa questão do resultado nominal é uma conta que a gente faz. A gente pega o saldo do quadrimestre, no caso a gente está lidando com o primeiro quadrimestre, sim, e subtrai o saldo que tem em 31 de dezembro de 2020, que envolve a dívida consolidada, em 31 de dezembro de 2020, 3.548.000. Sim. O quadrimestre, para entender, né?
No quadrimestre, a dívida fundada é 3.350.000. Uhum. Então, a gente tira de 3.548 e vai obter aqui um resultado de 197.000 negativo. E por aí vai. As deduções. Né? A disponibilidade de caixa em 31 de dezembro de 2020, 7.259.000. A disponibilidade de caixa em 30 de abril de 2021, 8.833.000. Aí você tira 8 milhões de 7 mil, dá 1.574.000. Uhum. Positivo. Certo. E por aí vai. O ativo realizável, 34.000 em 31 de dezembro de 2020 e 59.000 em 30 de abril. Os réis a pagar processados, que entra na conta somente os réis a pagar liquidados mesmo, né? Sim. 814.000 em 31 de dezembro, foi o que foram inscritos, e a gente pagou durante o quadrimestre, então a gente tem um saldo de 17.800 ainda para pagar, em 30 de abril. Aí você tira 17.814.000, você tem uma conta negativa de 796.000. Certo. Então, para chegar nesse resultado de negativo, no resultado nominal 2.594.000, a gente tem que ter um saldo bom no último quadrimestre, nesse quadrimestre, no 30 de abril. Certo. Ou seja, você vê que tudo que tem um valor de caixa de 8 milhões, ele ajuda a compor o resultado nominal. Se o valor de caixa nosso fosse baixo, que o resultado nominal poderia ser até positivo, o que não é bom. Concordo. Então, o que a gente deduz aqui é que só o saldo de caixa de 30 de abril já paga todas as dívidas da prefeitura, se quisesse liquidar ela em 30 de abril. Quanto ao resultado nominal, aí tem aqui a fórmula, né, que a gente usa, resultado nominal. Isso, embaixo, né? Eu deixei junto aí, acho que está aí junto, né? Tá. Bom, O resultado nominal são as receitas fiscais, menos as despesas fiscais, certo? O que são as receitas fiscais? São as receitas correntes mais as receitas de capital, deduzidas as operações de créditos, rendimentos de aplicações financeiras, receitas de alienações de bens, amortização de empréstimos, dedução para o Fundeb. Sim. O que são as despesas fiscais? São as despesas correntes e as despesas de capital, deduzidas as amortizações de dívida, concessão de empréstimos, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado. O resultado nominal bom é negativo mesmo, significa que a dívida está sendo reduzida. Se for positivo, significa que escrevemos mais dívida no período. Sim. Então, realmente, se está negativo, esse valor, quanto maior, melhor. Sim. Né? Quer dizer, então, que a referência do quadro da página 4 com o anexo 16 é apenas naqueles 197.000 que foram quitados dentro desse primeiro quadrimestre da dívida consolidada fundada, nesse caso. Que, no né? caso, Dos esse empréstimos. valor só está ficando bom, porque o saldo de caixa da prefeitura em 30 de abril também está muito bom, né? 8.800.000, quase 9 milhões. Sim. Em 30 de abril, aí já deduzida a folha de pagamento também, que já está descontada daí, de abril. Né? A de abril. De abril. Certo. Então, 30 de abril foi pago, o salário foi pago dia 30 mesmo, então saiu já esse recurso financeiro daqui. Então, está realmente líquido esse valor. Sim. E está publicado, né, no portal da transparência, esse valor em 30 de abril. Certo. Uma outra coisa que a gente, talvez eu não me lembro de um percentual de baixo dessa forma, é o valor gasto do Executivo Municipal, porque o Legislativo fica em torno disso mesmo, 2,5%, 2,6%, 2,4%. Agora, do Executivo, não me lembro de 39%, vou arredondar para baixo ficar mais fácil, 39% de gasto com o pessoal. Vejo que talvez isso seja um resultado expressivo da receita corrente líquida do período, né? Porque a nossa... Exato, o que ajuda muito o primeiro quadrimestre é o valor do IPVA, né, que 50% do município. Fica Então, com os municípios, né? É um recurso bom. É um recurso bom. O que é difícil de se aplicar, né, em termos da porcentagem do Fundeb, justamente por conta disso. Sim. Aí agora, no decorrer do ano, que é natural que a receita diminua, né? Então, consequentemente, a porcentagem vai ser maior.
de aplicação. Pode ser que no final do ano a gente chegue com a aplicação de 70%, tranquilo, do Fundeb, porque tem 13º. O Silvio já até falou comigo que ele pretende pagar metade do 13º no dia 20 de julho, né? Já vai adiantar. Aí tudo já ajuda a gente já ir planejando como que vai ser as despesas, as aplicações, né, de pessoal, Fundeb, durante o exercício, né? Sim. Até é bom também. Certo. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Francisco? Nós estamos há 5 minutos para nós começarmos a nossa reunião ordinária. Então, senhor Francisco, eu agradeço Vossa Excelência pela explanação. E se algum vereador tiver alguma dúvida, pode fazer ela por escrito, que a gente encaminha para o Executivo nesse meio tempo, se houver alguma dúvida, né? Mas está muito bem explicado aqui, né? O demonstrativo vai ficar com a gente aqui, cada um tem o seu, isso vai servir de parâmetro para nós nos próximos 4 meses, né? Inclusive até para a folha de pagamento. A gente já faz, né, uma outra Isso. Audiência, né? Isso. O presidente, só deixar em aberto assim que a gente traz aqui é o costumeiro, né? Os dados costumeiros. Sim. Aí em setembro a gente vai fazer outra reunião. Se caso algum vereador queira alguma informação adicional, que a gente não é tradicional, pode fazer essa sugestão, pedir através de ofício, e a gente também traz, né, conhecimento de vocês aqui. Sim. Mesmo porque lá no finalzinho da explanação, encontram-se publicado no site www.cif.netgov.com.br todas essas informações que nós obtivemos aqui, né? Então fica também e lá portal ele da transparência. direciona o pessoal para do portal da transparência, né? Sim. Tem um link lá também. Então, Francisco, eu agradeço a sua presença e declaro encerrada a reunião e convido a todos os presentes para aguardarem alguns instantes para a assinatura da ata. E eu vou fazer um requerimento.